Geração P. P de pandemia, de perspectivas, de projeções. O podcast do UOL sobre a sociedade, a economia e a cultura que se formam a partir das mudanças impostas pelo coronavírus. Oi, eu sou Jamil Chad, colunista do UOL, falando da Suíça, e estou aqui com a escritora e advogada Ruth Manus, minha parceira nesse podcast direto de Portugal. Toda semana a gente traz entrevistas, conversas e histórias que mostram o impacto da pandemia do coronavírus no mundo. Nesse episódio, vamos conversar com o ator e humorista Gregório Duvivier sobre a importância do humor, da informação e da família nessa pandemia. Gregório, em tempos de angústia, de medo, de mudanças, eu diria até de pressões políticas, mas também econômicas, a gente não saber o que vai ser o dia seguinte em termos financeiros, qual é o papel que o humor pode ter nesse contexto? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, viu? Adorei esse podcast de vocês e esse convite para conversar sobre tudo isso com vocês dois aí, que eu sou fã de cada um, adorei essa junção. E, bom, eu acho que o humor, nesse momento, ele tem se revelado, sim, uma redenção, não é? Porque eu acho que uma das muitas funções do humor é ajudar a gente a suportar o absurdo da vida, né? Porque a vida não faz sentido nenhum. Mas, às vezes, quando uma piada faz a gente rir, parece por alguns segundos que ela faz. Em algum lugar, acho que o humor ele organiza a vida, né? Ele organiza um pouco nossas experiências, por mais loucas e desconexas que elas sejam. Então, quando você vê um humorista fazendo uma piada e você entende, você concorda, você se identifica, aquilo conecta vocês e conecta todo mundo que está rindo junto daquela piada, e, de repente, você cria uma comunidade, que todo riso cria laços, não é? Entre quem está rindo. Então, eu acho que hoje, no momento em que cada um está na sua casa, distante, desconectado, não é? No sentido físico da coisa, cada um está isolado, literalmente dentro de casa, o humor ele cria laços virtuais. Então, a gente rir junto de uma mesma piada faz com que pareça que a gente não está tão sozinho assim, né? Eu acho que essa é uma das funções do humor para mim, talvez a que eu mais goste. Eu acho que uma das coisas que une um país são as piadas internas dele. Toda amizade começa com uma piada interna, né? Acho que a partir do momento que você faz uma piada interna com alguém, você é o primeiro passo, acho que, de uma amizade. Toda uma amizade, quanto mais íntima, mais piadas internas você tem. Então, isso daí funciona a nível pessoal, mas acho que também nacional. Um país é também um território sobre o qual pessoas dividem piadas, sobre o qual as pessoas riem das mesmas coisas, não é? Então, acho que nesse momento eu sinto um pouco, talvez, quem sabe, tentando ajudar aí a criar essa semente-cola social que o humor pode proporcionar. O curioso, eu não sei se a Ruth compartilha isso comigo, eu tenho certeza que sim, mas é curioso como a gente vê o humor vindo do teu lado, de outros também, tendo esse caráter, né? Esse caráter até de fazer a aglomeração que não poderia acontecer, né? A aglomeração física que não pode acontecer, de repente você tem essa aglomeração em termos até sentimentais, mas você tem o humor, como por exemplo, de repente o nosso presidente, que faz ou usa um humor na hora errada, no momento errado, e aí fica muito claro que aquele humor não é humor, que aquilo ali é outra coisa, né? Então você vê uma diferença muito clara de quando ele é feito para aglomerar no bom sentido e criar uma comunidade, e quando ele é feito justamente para destruir, né? Eu acho que isso fica muito claro. Minha pergunta para você, ainda nesse sentido do humor, ele também tem a função de passar notícias? Tem. Eu acredito muito nisso, que o humor ele é também uma forma de, não só de informar, mas também de engajar, sabe? Quem acho que primeiro me abriu os olhos para isso foi a Alessandra Rufino, que hoje é diretora do Greg News, que me falou: Gregório, as pesquisas aí estão dizendo que os jovens nos Estados Unidos já se informam majoritariamente pelo humor. Então não é que é 30%, 40%, é tipo 60%, na época do dado que ela tinha me dado, dos jovens de 15 a 25 anos, a principal fonte de notícia deles já é filtrada por algum canal de humor. Então, o humor tem uma função cívica hoje, assim mesmo, que é digerir um pouco as notícias, não é? As notícias hoje elas são especialmente duras
e as pessoas elas gostam muito de recebê-las através de um humorista. E não é só pela graça, eu acho que é também pelo viés dele, né? Aquilo que muitas vezes a gente critica na imprensa, que ela é enviesada e tal, o humorista, ele abraça o viés, ele é enviesado por definição. O humor é sempre o ponto de vista de alguém. Então, eu acho que o jovem, o leitor sobretudo, mas de modo geral, o espectador de hoje em dia, ele gosta de saber qual é o viés, de uma honestidade em relação a esse viés, a esse endosso, sabe? Eu acho que o humorista, ele tem um endosso, claro, pelo menos o humor que eu gosto, ele tem um lado, e eu acho que o leitor hoje ele gosta disso, tanto de esquerda quanto de direita, ele gosta de receber as notícias com essa franqueza, de entender que o sujeito que está falando as notícias, ele está falando de um determinado ponto de vista que é transparente, sabe? Então eu acho que também tem a ver com isso, assim. A Alessandra, que é essa diretora, que me falou, ela tem a tese de que o humor é o novo rock, né? Porque o roqueiro, antigamente, quem engajava as pessoas pelas causas e tal, eram os roqueiros. E hoje em dia os roqueiros ficaram conservadores e conformistas um pouco, né? Ficaram muito ricos, claro, então tem a ver com isso também. E aí o rock mesmo ficou um pouco mais careta, já não engaja tanto politicamente. Então o humor, em algum lugar, tem feito isso, né? Tem feito isso. Eu não estou falando do Greg News ainda, que é um programa novo, mas o Jon Stewart fez isso, o John Colbert fez isso nos Estados Unidos, né? O John Oliver. Nos Estados Unidos isso rola há um tempo já, assim, do humor como uma fonte de engajamento da juventude. Ô Gregório, e já que a gente está falando aí sobre um pouco de sobrevivência através do humor, né? Eu acho que o humor também tem sido fundamental para a gente manter a sanidade dentro de casa e no ambiente familiar. Eu vi uma pesquisa recentemente que falava sobre a redução de artigos científicos escritos por mulheres durante a pandemia e o aumento de artigos científicos escritos por homens durante a pandemia. Nossa! É assustador e é real, e a gente sabe exatamente o porquê disso tudo está rolando. Já que eu estou num ambiente extremamente privilegiado aqui, porque conhecendo você, conhecendo o Jamil, a gente sabe que a gente está falando de homens que assumem uma paternidade ativa, eu acho que até você podia começar contando o pequeno incidente do nosso 15 minutinhos de atraso no começo, mas falar um pouquinho como é que está sendo essa experiência de, né, ter a partilha da tarefa doméstica 100% dentro da casa e a paternidade e tudo isso. Nossa, esse dado assustador que você deu, e realmente eu acho que esse é um momento em que a gente tem que chamar essa responsabilidade para si. Acho que todos os homens, né, em algum lugar, acho que já tinha que ter chamado antes, mas agora, mais do que nunca, eu acho que é um momento em que não dá para fazer vista grossa para esse tipo de desigualdade. Assim. Em casa a gente é muito rigoroso quanto a isso, é religioso. Assim, eu acordo um dia às 6, porque minha filha acorda às 6 da manhã, né? E todo dia, 6h30 no máximo. Que idade que ela está, Gregório? Ela está com 2 anos, 2 anos e pouco, 2 anos e meio. Deixa chegar quando eles estiverem um pouco mais velhos, e aí durante a semana eles não acordam para ir na escola, mas no fim de semana acordam às 6 da manhã. Vai chegar lá. Meu Deus, nem falo, não roga essa praga que eu estou morrendo de medo. E aí a gente acorda, um acorda um dia, o outro acorda no outro. É assim, religiosamente, não importa o que aconteça na véspera, assim. E então, eu acho que essa é a única maneira mesmo de você ter... Sim, não tem a ver só com a liberdade de vocês, tem a ver também com o privilégio de estar com a sua filha, né? A única vantagem, talvez, dessa quarentena para quem tem filho é esse convívio enlouquecido, assim, dos seus filhos. Eu estou tendo um convívio com a minha filha mesmo simbiótico, praticamente. Não é? Eu sei tudo que ela comeu, todas as horas que ela fez cocô, se não fez xixi, como é que está funcionando tudo na cabeça, no corpo dela. Isso daí é muito prazeroso. Então, eu também sou o primeiro que não quero abdicar disso e estou tentando tirar o máximo de prazer possível dessa experiência, não é? E, claro, a Giovana, hoje, por exemplo, é meu dia de ficar com ela, porque ontem foi o Greg News. Aí hoje eu fico o dia inteiro. Eu estou tendo a sorte de ter também uma avó, né, uma mãe, no caso minha, que a gente está confinado juntos com ela. Então está confinado eu, minha mãe, na casa. Minha mãe mora numa casa, que foi a casa que a gente cresceu. Então a gente meio que fez esse retorno ao lar, assim, e minha mãe está salvando num grau que eu não sei como é que seria a vida também sem essa ajuda. Minha irmã, eu tenho uma outra irmã também que não tem filhos, que é a Teodora, que também ajuda muito, e aí eles estão fazendo tudo aqui. Elas ajudam no Greg News, né, estão na produção, e também com Marieta. Então tá rolando bem essa parte aqui em casa.
Agora, acho muito assustador que, na maioria dos casos, eu acho que não tá rolando mesmo, assim. E, bom, isso daí é muito... Esse dado, eu não sabia que tinha um dado para contar isso. Interessante que você deu esse dado, mas eu imaginava, mas não sabia que era assim tão gritante. Agora, o outro legado, voltando aqui um ponto que você acabou de citar também, da informação, do humor passando informação, tem um outro lado dessa pandemia da informação, que é a da pandemia de desinformação, né? E também trazendo um dado que me foi passado, inclusive, numa conversa com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele dizia que uma das plataformas, que não precisa nem citar o nome, chegou à constatação de que 40%, Gregório, das notícias passadas sobre o coronavírus eram falsas, né? E aí 40% numa das plataformas, que a gente pode imaginar qual é, uma gigante, que chegava a essa constatação. E aí a pergunta, vocês, humoristas, claro, tendo esse rigor de ser humorista, mas basear, obviamente, em notícias e não em desinformação, e ao mesmo tempo você tem a competição, eu diria, de uma desinformação, a gente pode falar generalizada quando você chega a 40% de uma rede social. E aí a pergunta, né, a desinformação mata. No caso de um vírus, a desinformação pode matar, inclusive. E aí, como que a gente faz, humoristas, jornalistas, escritores, para usar esse período da pandemia para restabelecer o que é desinformação e o que é informação? É dramático. Eu pelo menos, vivo isso com uma preocupação muito grande para os próximos, eu diria, anos, né? Uma ótima pergunta. Do partilho dessa mesma preocupação, e eu sou favorável a um controle muito maior, sabe, do que se pode publicar mesmo, no sentido mesmo, eu sou a favor, claro, da liberdade geral, ampla e restrita de expressão, mas, como diz o ditado, você tem direito à sua própria opinião, mas você não tem direito aos fatos. Então, eu não acho que as pessoas têm direito de inventar fatos. Acho que elas têm direito de expressar opiniões, mas não de inventar fatos científicos. Então, eu sou, sim, a favor da suspensão, inclusive, das contas que praticam isso, sabe, insistentemente. Sou a favor de que isso seja muito mais policiado. Eu não acho que a pessoa tem direito, por exemplo, de ser anti-vacina. Não acho que isso seja um direito. Eu acho que, inclusive, de vacinar o próprio filho, porque é um dever cívico. Vacinar o próprio filho está vacinando os outros, né, com a famosa imunidade de rebanho. Antes desse uso criminoso da palavra por Bolsonaro, a imunidade de rebanho era isso: você tem que proteger a sociedade, o rebanho ao vacinar o seu filho. Então, tem certas coisas que eu acho que mesmo tem que ser, a conta tem que ser suspensa, tem que ir atrás, tem que ter um policiamento, uma patrulha mesmo, o termo é esse, para que é uma questão de vida ou morte, uma questão de saúde pública. Mesma coisa com o isolamento, uma conta que está dizendo para as pessoas saírem de casa, ela está, sim, incentivando um genocídio, essa é a palavra. Então, eu sou muito radical quanto a isso, embora seja também radical quanto à liberdade de expressão. Mas no Brasil as pessoas confundem as coisas, né? Elas acham que eu tenho direito de achar o que eu quiser. Você tem direito quando isso está no nível da expressão, do tipo, gosto do isolamento, não gosto do isolamento, gosto de fazer. Você pode falar o que você gosta e não gosta, você pode falar o que você concorda, inclusive até o que você não concorda. Você não pode divulgar um dado falso, você não pode incentivar as pessoas a fazer algo criminoso, você não pode falar para as pessoas, olha só, saiam de casa, até porque não são só elas que não estão morrendo, são os outros. Então eu sou, assim, super a favor de que isso seja mais mediado mesmo, sabe? Porque são vidas de pessoas que estão em jogo. Eu acho que quando isso entra quando essa é a questão, é radicalmente diferente de isso, crime de opinião, do que você dizer, não, foi blasfêmia, porque isso é sagrado na religião tal. Assim, o Brasil enche o saco, por exemplo, né, do Porta dos Fundos, por exemplo, que fez lá um especial falando de Jesus. Gente, tinha que ser proibido, porque blasfêmia, a religião dos outros tal. Agora, quando é a ciência, quando está desrespeitando um dado científico que mata a gente mesmo, quando está botando a vida de pessoas em jogo, como no caso da vacina ou no caso do isolamento, a gente tem uma tolerância enorme aqui no Brasil.
né? Então não pode brincar com Jesus, mas pode brincar com a vida de milhões de pessoas no saúde Brasil. pública. Isso é um paradoxo bizarro do nosso país. Não só na vacina, só para você ter uma ideia, esse é o problema quando chega no nível governamental, né? Sim. Essa desinformação. Quando a OMS se reuniu aqui há umas semanas para falar justamente do Covid, da Covid-19, da resposta, o governo brasileiro levantou a mão para dizer que ele não concordava com a declaração final, porque a declaração final falava em saúde reprodutiva e saúde sexual. Só calma aí. Qual que é a prioridade? Né? E isso que você está falando é um pouco nisso. Qual é a prioridade? A prioridade de salvar a vida? Então, desculpa, a tua opinião sobre a vacina é uma outra história. E aí fica nesse dilema. E é curioso que existia já uma preocupação muito grande sobre como fazer com que as pessoas voltem a se vacinar diante de tanta desinformação. Né? Essa era uma preocupação não só brasileira, geral, vários outros países passando por isso, e você tem uma geração hoje que, talvez infectada pela essa pandemia de desinformação, acha que a vacina é um mal, não é um bem. Né? E só um exemplo aí justamente isso que você falou. Geração P volta já. O podcast UOL Entrevista tem entrevistas exclusivas e na íntegra sobre os mais variados temas feitas por jornalistas, blogueiros e colunistas do UOL. Você pode ouvir o UOL Entrevista e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Ô Gregório, a gente estava falando agora em desinformação e acho que isso puxa um outro assunto interessante. A gente já vê isso acontecendo há muito tempo, mas acho que agora isso fica muito escancarado. A gente, em tempos de redes sociais como Instagram, a gente vê muitas pessoas que têm um poder gigantesco de influência, né? Então, milhões de seguidores, mas que as pessoas deliberadamente utilizam aquele espaço de comunicação de uma forma indiferente. Né? Então, assim, eu não me manifesto sobre política, eu não me envolvo com isso, até porque a gente sabe que isso envolve patrocinadores, envolve dinheiro que essas pessoas ganham com isso. A gente já vinha num cenário no Brasil que, de certa forma, se tornava uma questão ética se manifestar sobre certos assuntos. Mas quando chega a pandemia, a gente vai para um tema que vai muito além daquilo que é ou não se manifestar sobre política. Então, a gente viu, né, muitos influenciadores caírem e serem punidos em virtude disso, e eu queria saber o que você tem visto, né, porque pertencendo aí a esse rol dos influenciadores brasileiros na casa dos milhões, se você acha que a pandemia foi de fato um divisor de águas para esse exercício da influência digital. Foi, com certeza. Eu acho que ficou muito claro agora na pandemia, algo que já era claro antes, mas agora realmente ficou transparente, a questão dos influenciadores que não influenciam nada. Que eu quero dizer assim, influenciadores que são garotos propaganda, basicamente. Não é? Eles não têm opinião, eles não têm alma, eles não têm nada a dizer para o mundo, a não ser realmente vender uma marca ou não. Porque me irrita muito o papo assim, eu não entendo sobre política, então eu prefiro não opinar. Sim, você também não entende de shampoo, mas está vendendo shampoo todo dia. Então a diferença entre política e shampoo é que você ganha dinheiro para vender shampoo. Então o que você está dizendo é que você não quer falar sobre um assunto que não vai te dar dinheiro. Então ficou muito claro que são realmente garotos propaganda, assim, são nada mais que isso, sabe? São fantoches, vamos dizer assim, que estão a serviço de quem pagar mais. E às vezes, inclusive, pode ser o governo, né? Volta e meia fazem propaganda para a reforma da Previdência, do Temer, por exemplo. Então, se vendem muito barato, sabe? E agora estão um papo de isenção. Isenção frente ao fascismo, frente à chacina, não é isenção que chama, não é fascismo mesmo, ela é idêntica ao fascismo, a isenção nesses casos. Então, eu acho que ficou muito claro mesmo, e eu acho que até os fãs dessas pessoas
reconhecem, que não são nem fãs, né? Porque tem um fenômeno interessante de influenciadores, que é uma pessoa que tem 15 milhões de seguidores, assim, uma musa fitness, tá? Esses 15 milhões, quem vê de fora uma marca ao anunciar, vê e pensa assim, uau, ela tem 15 milhões de fãs, tem mais do que a Anitta. Só que é muito diferente dos fãs, por exemplo, da Anitta, para pegar uma pessoa que também tem um monte de seguidores. O fã da influenciadora digital está ali seguindo meio porque todo mundo segue. Imediatamente, na primeira vez que vê que aquela pessoa é mau caráter, percebe que nem conhecia ela. Aconteceu com a Pugliese, né, para dar nome aos bois. Ela perdeu imediatamente uma quantidade milionária de seguidores. Por quê? Porque ninguém gostava de verdade, até porque você não tem nem o que gostar. O que você vai gostar? Do leg press que ela faz? Você gosta? Não, admiro muito o jeito que ela, né, levanta, que ela faz um spinning, ela é super boa. Não, você não é, porque todo mundo segue. Então é um comportamento de manada que é facilmente também cancelável, porque a pessoa estava seguindo porque todo mundo segue e deixa de seguir também porque todo mundo deixa de seguir. É muito diferente, eu acho, de um tipo de influência real que eu acho que muita gente exerce. Eu falei da Anitta porque eu acho que, por exemplo, o que ela está fazendo com a Prioli, que é outra pessoa que também... Maravilhoso, né? Aquilo é lindo, aquilo sim é uma influência digital, né? É uma influência porque as pessoas realmente gostam do trabalho dela, têm simpatia com ela e ela está abrindo o coração para aprender junto com os fãs dela. Então, para mim, aquilo é um bom exemplo de como a pessoa pode, de fato, influenciar milhões de pessoas positivamente e como as chamadas digital influencers, na verdade, não são influenciadores, não são, né, elas são celebridades, são subcelebridades em algum lugar, elas são pessoas que estão ali, chegaram cedo na internet, tem, claro, algum apelo, que eu até acho difícil dizer qual é, mas se mostram mesmo muito ocas, sabe? Muito vazias mesmo por dentro, e o próprio público hoje, na pandemia, está rejeitando isso, porque ficou imenso o abismo, né? A pandemia, o que acontece também é que ela aumentou o abismo entre essas pessoas, as celebridades e as pessoas. Então, dá ódio quando você vê isso, a Pugliese furando a quarentena, dá ódio, é ódio a palavra, porque você fala assim, cara, eu tô aqui fudido, sabe? Nem é meu caso, mas assim, tem que tá com 3, 4 filhos num quarto de sala, berrando o dia inteiro sem poder sair, sem creche pros filhos, com trabalho, às vezes se for freelancer, tá desempregado, e tá lá a mulher, foda-se a vida, bebendo drink, dá ódio. Então, aumentou muito, acho que o gap, para usar um termo em inglês, né, entre os influenciadores e o seu público. Isso gerou um ressentimento gigantesco, que se vê aí na quantidade enorme de unfollows, de cancelamento. É um exercício de uma certa crueldade, eu acho já. Eu acho que no começo eu até dizia que era uma falta de empatia. Quando você abre o seu Instagram e vê aquelas pessoas que estão na casa com a piscina e os drinks e os biquínis e as criancinhas adoráveis, eu achava que aquilo era uma falta de empatia, de não pensar que tem seguidores que não têm aquilo. Sim. Mas hoje eu já enxergo como uma forma de crueldade mesmo, porque não é possível que não se enxergue isso, né? É, total. Bem isso. Gregório, aproveitando a deixa da Ruth, não é só essa situação que é desnudada, é a própria desigualdade que é jogada na cara de todo mundo num momento desse, né? Quem pode, quem não pode, quem tem a água para lavar a mão, quem tem o sabão, enfim, é muito mais profundo do que... e aí, só para outro dado que foi passado aqui, 60% das crianças que não foram para a escola não têm internet tampouco. E aí, né? Quer dizer, escola virtual, aquela coisa toda que nossos filhos podem eventualmente ter, sim, mas não é a realidade para muita gente. E aí fica a situação da... Não, mas o vírus é democrático. Democrático? Como democrático? Como é que a gente pode achar que... primeiro que existe a democracia, né, para começar, num país, falando mais especificamente do Brasil, um país tão desigual, você achar que não, todo mundo tem a mesma voz, o mesmo voto. O voto tem, só não tem a mesma voz e não tem nem de perto as mesmas possibilidades. A pandemia vem e joga isso na cara de todo mundo. Você acha que vai mudar? Você acha que a pandemia vai chacoalhar de alguma forma a sociedade para, olha, isso é insustentável, não dá mais? Olha, Jamil, eu torço muito para que sim, porque eu acho que é bem isso que você falou, eu acho que a pandemia em países desiguais, ela bate muito desigual. No Brasil, a gente tem experiências aí radicalmente diferentes na mesma cidade, cada um está tendo uma pandemia e uma quarentena oposta, não é? E isso daí tem 1000 fatores no Brasil. Tem a ver
com orientação política, por exemplo, claro, a pandemia em geral, de quem segue e é fã do Bolsonaro, está sendo radicalmente diferente. A pessoa está levando muitas vezes uma vida, entre aspas, normal, e quem desconfia dele, que hoje em dia é a maioria do país, está levando a sério o confinamento, mas também, claro, como você falou, com grana, com infraestrutura e tal. Né? É impossível seguir uma quarentena na favela, sem água muitas vezes, sem e-mail, sem internet. Então, eu acho que ela realmente está escancarando um abismo gigantesco. Ao invés de nos unir, ela está nos separando ainda mais. Eu tenho a impressão de que sim, isso daí está acordando muita gente. Eu vejo muitos amigos, por exemplo, vou dar um exemplo da nossa bolha, não é? Que estão percebendo o valor da faxina, da diarista, por exemplo, sabe? Que estão vendo assim, falando... Estão virando europeu, então, Gregório. É isso. Exatamente. Porque a nossa bolha progressista no Brasil, né, ela tem empregada. A bolha rica progressista, ela ainda tem empregada. Isso daí é algo que está mudando radicalmente mesmo. As pessoas estão aprendendo a fazer faxina e dando um puta valor, porque faxina é exaustivo pra caralho. É uma tecnologia, uma técnica que tem que aprender, como tudo na vida, né? Então, eu acho que esse daí, por exemplo, é um dos pequenos impactos que deve ter dentro da nossa bolha. Esse impacto no nível do Brasil é muito pequeno. E eu acho que, eu tenho a impressão de que uma conquista a nível maior, assim, macro, é, por exemplo, a questão da renda básica. Aprovou-se um auxílio a contragosto do presidente, né, de R$600, que basicamente é a renda básica que o Suplicy fala há 40 anos. Então, precisou quase uma pandemia para a gente ouvir o Suplicy. E provou-se que, quando você dá o auxílio emergencial, ao contrário do que todo mundo diz, né, mas que já, assim, porque ele vira vagabundo, nunca mais vai querer ganhar dinheiro na vida, nunca mais vai querer trabalhar, é meio que o oposto disso. Você está garantindo a dignidade exatamente para a pessoa poder buscar um emprego. Então, eu acho que o impacto positivo do auxílio, ele talvez abra também os olhos das pessoas para a necessidade de você garantir renda básica para as pessoas, mesmo sem a pandemia. Né? É algo que é factível ao nível do orçamento, é um impacto no orçamento que ele não é impossível, claro que é um impacto forte, mas ele, assim, se você comparar o que o governo paga para banco, por exemplo, é algo que fica irrisório, exatamente perto da grana de juros do governo e tal. Então, ele é possível e talvez abra o olho, talvez a pandemia tenha aberto o olho para essa questão também, de que o Estado precisa garantir a sobrevivência dos cidadãos. Olha, eu podia ficar conversando com vocês muito mais tempo, mas a gente tem que começar a se dirigir para o final, até porque, né, ainda temos crianças, ainda temos jantares, ainda temos faxinas. Gregório, eu queria não sei se o verbo certo é te convidar ou te desafiar no final dessa conversa toda a deixar alguma mensagem, até para a gente homenagear, de certa forma, o Aldir Blanc aqui, falando da esperança que dança na corda bamba de Sombrinha, alguma mensagem de esperança, porque a gente sabe que o tempo que vai vir daqui para frente não vai ser fácil, né? Foi como a gente brincou num outro episódio, a gente falou, não vai existir sextou da pandemia, e a crise econômica nem começou. Né? O desemprego ainda nem começou. Acho que a gente tem que ser realista, que a gente pode comemorar coisas pequenas e ficar feliz com avanços nas pesquisas e redução das contaminações da morte, mas a gente ainda vai viver sequelas muito graves. Então, te convido ou te desafio a deixar alguma mensagem de esperança do que a gente pode aprender de bom e esperar de bom no meio disso tudo. Uau, é um desafio e tanto. Porque, bom, no Brasil está especialmente difícil, né, pensar nisso, porque aqui a curva ainda está ascendente. No Brasil está muito difícil a gente conseguir ser otimista, porque a curva está subindo. O presidente não está fazendo nada para achatar essa curva. Então, realmente, a nível global, a nível, digo assim, se você pensar no país como um todo, é impossível ser otimista. A gente está realmente caminhando para o precipício, né, ou para o iceberg, dependendo da metáfora que você quiser, assim, mas realmente é um Titanic, você já viu o iceberg e o comandante está bêbado e dormiu. Mas a nível
para citar o nosso Aldir Blanc de novo, a nível de proposta, essa música que eu adoro, a nível de proposta, a gente tem, eu acho que nas esferas pessoais, sim, a única coisa que eu estou conseguindo tirar de redenção, assim, é um conhecimento muito profundo dos nossos pares, sabe? Às vezes a gente está com pessoas, tanto esposas, esposos, quanto também filhos, quanto mães, no meu caso, né? As poucas pessoas com quem a gente está conseguindo se confinar, a gente está conseguindo ter uma proximidade muito real, que é algo que a vida corrida pré-pandemia não permitia. Então esse convívio intenso, esse Big Brother da vida real, né? Ele talvez tenha sido para mim algo, assim, a única coisa do qual eu estou conseguindo tirar um proveito realmente positivo, sabe? Essa convivência simbiótica, como eu falei com a minha filha, é algo que eu vou me lembrar para sempre, e ela também, né? Talvez as crianças dessa pandemia, as crianças que ainda não têm que fazer o Enem estão desesperadas porque o ensino à distância é uma porcaria, as crianças mesmo pequenas estão tendo um convívio com os pais que eu não tive, por exemplo, sabe? Eu nunca dormi e acordei, passei 24 horas grudados, a não ser uma viagem, uma semana, 2, mas os pais trabalhavam e à noite acordavam, sabe? Assim, não existiu esse convívio, que claro, é normal, nenhuma pessoa que eu conheço tinha esse convívio antes da pandemia. E eu acho que isso é muito positivo mesmo, essa paternidade integral. Claro que tem uma hora que a gente, em algum momento, vai explodir, assim, porque estou morrendo de saudade de gente, eu especialmente, né, adoro carnaval, você sabe, adoro, né, toco na rua no carnaval, e adoro teatro, né, estou morrendo de saudade de fazer peça, de ver peça, que são atividades que vão demorar muito ainda. O teatro vai ser a última coisa a voltar, não tem dúvidas, porque teatro não pode nem fazer sem público, né? Futebol você não pode fazer sem público, mas teatro não faz o menor sentido. Então vai demorar muito para eu voltar a exercer minha profissão, porque a minha profissão mesmo de formação eu sou ator de teatro, né? Mas então estou morrendo de saudade, mas até lá estou tentando tirar o máximo proveito, e eu acho que estou conseguindo ser feliz assim, o máximo proveito dessas poucas pessoas com quem eu estou confinado, tentando conhecê-las ao máximo. Então, eu já fiquei explicando para a Giovana coisas da minha infância que ela não sabia, ela me contando detalhes também da infância dela, figuras do primo, do fulano que eu nunca tinha ouvido falar, histórias que ela mesma não lembrava, pegando o álbum de família, investigando aquele museu do inconsciente ali da família, achamos um VHS, outro dia ficamos vendo, todo mundo começou a chorar, não parava mais. Então, para mim, tem sido um mergulho mesmo no baú do inconsciente, sabe? Meus e dos meus pares. Isso daí, para mim, tem sido o maior aprendizado. Que lindo, que delícia. Eu finalizo também contando que faz 6 anos que eu tô com a minha enteada, né, que tem 9, e pela primeira vez eu fiz o mingau de aveia, que minha mãe fez pra mim a vida inteira, e ela amou. E eu falei, cara, como eu passei 6 anos com ela sem ter feito mingau de aveia. Então, coisas que a gente vai descobrindo, né? Ela tá com quantos anos? Tá com 9. Tá uma delícia. Nossa. Vai fazer 10 mês que vem. E não deve mais aguentar iogurte, né? Porque, nossa, para quem tá ouvindo aí, eles fazem o melhor iogurte que eu já provei na minha vida, o Honest. Concordo, isso eu concordo. Inclusive, competição dura aqui para a Suíça, viu, Gregório? Olha, aquela Suíça, pô, isso que é elogio. Querido, muito obrigada pelo seu tempo. Entre as sonecas e momentos acordados da Marieta. Obrigada por tudo. Imagina, foi um prazer, adorei. Prazerzão, Jamil. Geração P tem apresentação e reportagem de Ruth Manos, Jamil Chad e Juliana Bergamo. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.